Olá, amigos, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Sala de Entrevistas diferenciado. Como você pode ver, cenário novo, já nessa nova fase do Sala de Entrevistas. Nós estamos aqui continuando, recebendo os amigos que prestigiaram recentemente a vinda do missionário R.R. Soares na cidade de Criciúma, no templo sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. E já algumas vezes esse cidadão esteve aqui na nossa cidade, em nossa cidade. Eu já tive a intenção de gravar um Sala de Entrevistas com ele, mas em virtude da agenda não era possível. Felizmente, desta vez nós conseguimos. É um homem de Deus, um homem que tem um ministério muito bonito e muito a agregar conosco. Me refiro ao missionário Alcides Bayer, ele que é responsável pela Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Grande do Sul. Missionário, obrigado por ter vindo aqui, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Heber, participar do teu programa aí, Sala de Entrevista, Aproveitar a oportunidade de vir aqui visitá-los e transmitir alguma coisa que possa servir para alguém, ajudar alguém aí. Eu estive pesquisando na internet e eu acabei ficando alarmado com um dado que eu descobri do Rio Grande do Sul, com relação ao misticismo. Dizem que o Rio Grande do Sul, ele inclusive faz frente com alguns estados do Nordeste do Brasil, mais precisamente com Bahia, com relação a esta situação, misticismo. É um mito, é uma lenda ou realmente existe esse problema lá no Rio Grande do Sul, pastor? É verdade. A verdade é que o Rio Grande do Sul é um dos estados onde existem centros de religiões, maior número de centros de religiões legalizados e cadastrados. É aquele ditado que diz, papagaio come milho, periquito come milho, papagaio leva fama, o Rio Grande do Sul é terrível mesmo. É muita casa de religião, muito trabalho. A gente sai durante a noite, a gente vem de campanha e a gente vê nas ruas, nas encruzilhadas, lá as grandes oferendas que são feitas. O trabalho lá das religiões é muito forte. E como é que faz para enfrentar todo esse tipo de problema? É só pregando o evangelho, só com a palavra mesmo? Tem que pregar a palavra, O próprio Senhor Jesus, a nossa luta, na verdade, o que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso é uma luta espiritual. E nessa luta espiritual, nesse mundo espiritual, que a gente não vê, mas que está presente diante de nós todos os dias, a luz e as trevas, o bem e o mal. Nessa luta, nós temos que entender que quando nós entramos nela, nós entramos para vencer. A palavra que Deus nos dá tem o poder sobre todas essa ação das trevas que influencia as pessoas a se sujeitar a esse tipo de trabalho que não traz benefício nenhum à pessoa. Bem ao contrário, mantém a pessoa numa escravidão ali, não deixando nem a pessoa ser o que ela gostaria de ser. Ela vive se sujeitando a isso. E o Evangelho é o caminho, o Evangelho é a luz, o Evangelho é o que liberta as pessoas de qualquer domínio religioso. O senhor viaja o estado todo do Rio Grande do Sul. Como é que é estar à frente de um ministério tão reconhecido no Brasil, que é o ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, num estado, um dos estados mais cultos do país, e num estado de tamanho, importância econômica, social, enfim. Como é que é estar à frente desse ministério no Rio Grande do Sul? Olha, eu vou dizer uma coisa, Heber. Eu acho que é só Deus mesmo para fazer a coisa andar. Se a gente fosse olhar para as nossas condições, nós não faríamos nada. Quando eu cheguei em Porto Alegre, a Igreja da Graça começou no Rio Grande do Sul, no interior. Porque no interior tinha a programação da televisão, de que as televisões, as repetidoras do interior transmitiam os programas que vinham de São Paulo porque entrava por satélite. E na capital, e na grande Porto Alegre, então tinha as programações locais, então ali não se conhecia o Ministério da Igreja da Graça e nem o missionário Soares. Então a Igreja da Graça no Rio Grande do Sul, ela começou no interior. Ela começou em Santana do Livramento, depois Santa Maria, Alegrete, Uruguaiana. Foram as 4 primeiras cidades que abriu a Igreja da Graça. E eu abri uma dessas cidades do interior. Em 1999, então, a pedido do missionário, eu vim a Porto Alegre. E aí foi difícil. Porque
que em Porto Alegre, na capital, na grande Porto Alegre, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era o missionário Soares, quem era a Igreja da O Graça. senhor foi um bandeirante praticamente. E foi uma luta. Eu pregava, meu primeiro culto que eu realizei em Porto Alegre, primeira Santa Ceia, tinha 12 pessoas. 12 crentes. E eu, acostumado a pregar em Alegrete, lá para fazer uma Santa Ceia para 500, 600 pessoas. Aí quando eu estava me preparando, eu estava ali meditando para entrar no culto, para entrar na reunião, e eu cheguei num vidro do escritório se enxergava o tempo, e eu olhei assim e eu contei 12 pessoas. E ali Deus me deu uma lição muito grande. Deus me deu uma muito grande que eu fui reclamar com Deus. Foi se queixar. Eu fui me queixar por que eu tinha que vir para a capital e começar com 12. Então Jesus ele falou para mim, eu também comecei com 12. E um deles era o diabo. Um me traiu. Um deles, Deus disse assim, Jesus, obrigado pelos 12, espero que nenhum seja o diabo. Espero que nenhum esteja aqui para me enganar, né? E aí o trabalho foi indo, né? Foi se desenvolvendo, foi crescendo, né? Hoje, só na capital nós temos 20 igrejas, só em Porto Alegre, né? Só na grande Porto Alegre. Não, na Porto Alegre. Só Porto Alegre. Na grande Porto Alegre nós temos mais de 40, né? Que são as cidades que fazem parte da região metropolitana, né? Nós temos mais de 40 igrejas ali, né? Igrejas grandes, templos grandes, né? Recentemente nós compramos o nosso templo agora em Porto Alegre, sede própria, compramos mais um terreno maior para construir uma sede maior, para em torno, a nave vai ter em torno de 4.000 pessoas para assistir uma reunião, né? Então, Deus tem abençoado lá. E como é que o senhor iniciou o seu ministério? O senhor começou o seu ministério na Igreja da Graça? O senhor vem de outra denominação? Como é que funciona? Como pastor foi na Igreja da Graça. Certo. Como pastor, eu comecei na Igreja da Graça. Era obreiro da igreja, ajudava o pastor, mas aquilo já estava no coração, aquilo já estava Ardendo. queimando. Não conseguia mais ficar no trabalho. Ia para o trabalho, aquilo era uma dificuldade de trabalhar. O coração já estava lá na igreja, estava lá na obra de Deus. E qual era a sua profissão? Eu primeiro era comerciante um tempo atrás. Como o meu comércio que eu trabalhava, ele lidava com bebida, com cigarro. E aí quando eu me converti, eu não me senti bem naquele O comércio. Espírito Santo já pesou a consciência. Eu não me sentia bem. Deus falava para mim assim, de um lado tu quer dar a vida, do outro lado tu está dando a morte. Forte. Então, eu estava ali, né, diante de minha vida e a morte. Praticamente, literalmente entre a cruz e a espada. Eu vendia cigarro, bebida para a pessoa, e por outro lado eu queria dar a palavra para ela. Então eu não me senti mais bem. Aí eu fui trabalhar de motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Trabalhei de motorista de ônibus, uns anos lá em Santa Esses de Maria. linha mesmo? Não, na cidade. Aqueles que ficam rodando na cidade. Depois trabalhei em empresa de segurança também. Né? E aí foi quando Deus me chamou para o ministério, em 1996. 1996. Lá se vão 20 anos. Que eu comecei como pastor, né? Agora, quando comecei como pastor, eu falei muito com Deus. Pastor. Eu falei para Deus que eu não queria ser mais um. Eu disse, Deus, eu não preciso de mais um. Mais um tem bastante. Eu quero ser diferente dos que já tem. Eu quero fazer o que os outros ainda não estão fazendo. Porque se é para mim fazer o que os outros estão fazendo, você não precisa de mim. O senhor já tem. Então eu quero ser diferente. E aí então, Deus fez algo diferente na minha vida, né? Que não que eu quisesse, mas hoje eu viajo pelo todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho um programa de televisão lá no Rio Grande do Sul, que cobre quase todo o estado. Eu tenho um programa que eu faço pela manhã, das 9h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Puxa, um programa longo, hein? Tem uma rede de televisão que cobre todo o estado do Rio Grande do Sul. Todo o estado, pastor? Todo o estado. Eu faço esse programa, eu mesmo apresento o programa, né? Eu faço, e além disso, eu faço pela manhã e à tarde eu estou correndo para cá e para lá, pregando o evangelho e Deus tem abençoado. E é muito cansativo essa vida de líder da Igreja da Graça no Rio Grande do Sul? Olha, o que eu vou dizer? Tudo hoje em dia, tudo na vida tem que ter muito esforço.
tudo na vida, se você não se dedicar, você não faz nada. Se eu fosse dizer para ti que não era cansativo, não estava falando a verdade. É muito cansativo. A gente trabalha com pessoas que fazem parte de uma equipe combatendo contra o mal. E Jesus avisou Pedro, né? Jesus disse para Pedro: Simão, Satanás pediu para te cirandar. Ele pediu, ele vai te peneirar. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, a obra de Deus é isso, é você estar em contato diariamente com as obras do mal. Tem que estar ciente disso. Tem que estar ciente que o diabo pode usar qualquer pessoa para tentar te afrontar e tentar até te colocar numa situação constrangedora. Então, você tem que estar sempre ligado em Deus, ligado na palavra de Deus. E aí as lutas vêm. Isso aí pode ter certeza. A chuva vem, né, pastor? Eu sempre digo assim, quando não vem luta, eu fico desconfiado, né? Quando não tem luta, eu penso, o que eu estou fazendo para agradar o diabo, que ele está me deixando quieto, né? Estou tranquilinho aqui. Mas o trabalho a gente vai trabalhando, nós temos a minha esposa trabalha do meu lado, né? Ela é minha companheira. A sua família está junto no ministério, pastor? Toda a família. Toda a família. A minha filha é casada com um pastor. Hoje o pastor Danner, ele é líder da USEM, a União dos Servos Empresários da Igreja da Graça, em todo o Brasil. Poxa, que legal. Ele trabalha. E a esposa dele, a minha filha, era pastora, né? Ainda prega, mas ela é deputada estadual agora lá no Rio Grande do Sul, né? E ela ainda prega como pastora. Qual né? o nome dela, pastor? É Lisiane. Lísia. A Lisiane, ela é pastora, mas também é deputada, né? É parlamentar no Rio Grande do Sul. E aí tem a minha outra filha, minha outra filha é advogada, que formou em Direito, o marido dela também é pastor, e a minha filha mais nova está se formando esse ano, agora é o último ano de faculdade também, e o meu filho é o que cuida a televisão lá, né? É o cara da TV. Meu filho é o que comanda a HIT lá, os programas de televisão lá. É todo mundo envolvido na obra de Deus. Que bacana isso, pastor. E o senhor vai enxergando o resultado? Os testemunhos, eles estão chegando até o senhor está motivado para continuar essa estrada? Os testemunhos é o que mais nos motiva a trabalhar. Quando tu vê as pessoas contando, quando tu vê as pessoas relatando como que chegaram na igreja, de que forma chegaram na igreja. Há pouco tempo atrás, eu fui fazer uma reunião em Sentinela do Sul, uma cidade pequenininha. A igreja lá, na verdade, nós nem temos a igreja, nós temos apenas uma comunidade que a gente atende. Certo. O pastor de outra cidade vai 3 vezes por semana atender o povo lá. E aí eu vi um testemunho de um senhor lá que era pai de santo. E que ele perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo. Ficou na miséria. E ele ligava a televisão para assistir os programas do missionário Soares. E ele chamava de ladrão, né? Chamava o missionário de ladrão. Apontava o dedo, ladrão, ladrão. E o diabo tirando tudo dele, né? Deixando ele na miséria. E um dia ele foi na cidade, e quando ele entrou na cidade, ele viu uma placa da igreja. Ele voltou e disse para a mãe dela: "A senhora não acredita?" "Eu não acredito o quê?" "Os ladrões já chegaram até aqui em Sentinela." E ele disse: "Eu fiquei tão curioso, eu fui lá a igreja ficava afastada um pouquinho da calçada, assim, tinha um pátio na frente. Eu fui lá para mim ver os horários que tinha, os cultos, os dias, porque eu queria assistir uma reunião." Ele disse: "Eu vim assistir. Eu vim só para vir." E ele disse: "O que aconteceu?" Recebi a palavra, levei o pastor da minha casa para desmanchar todos os santos que eu tinha, as casas, e desmanchei tudo, entreguei a minha vida para Jesus. Ele disse: "Hoje, quando eu ganho 10 reais, ele disse, quando cai 10 reais na minha mão, eu sei que um é de Deus, que é o dízimo, e os 9 são para mim. Quando eu servia os encostos, os demônios, e eu ganhava 10, ele me tirava tudo, não deixava nem eu comer." Então são esses resultados, Heber, que nos incentiva a sair e pregar o evangelho. Amém. Aí tu vê as pessoas que eram escravas, que o diabo mantinha ali no domínio. Estavam no cárcere, né? E aí recebe a palavra de Deus, e aí experimenta uma nova vida. Inclusive eu gravei o testemunho dele,
Tremendo. Nós gravamos aquela novela da vida real especial. Sim. E colocamos o Brasil inteiro conhecer o que Jesus tem feito. Amém. Mas nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu retorno conversando com o missionário Bayer, ele que está falando desta situação, como é que é estar à frente da Igreja Internacional da Graça de Deus lá no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós retornaremos. Estamos de volta com o nosso sala de entrevistas, hoje missionário Alcides Bayer. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já deve ter conhecido, e é uma curiosidade, e todas as pessoas, quando o senhor vem aqui, eles acabam me perguntando, eu vou fazer essa pergunta hoje no ar. Poderia ter feito até nos bastidores. Teve um atleta de futebol muito famoso, ele jogou aqui no Criciúma, é herói do Criciúma, que é o Paulo Bayer. Tem alguma ligação com o senhor ou é só coincidência do nome? Olha, eu creio que deve ter, né? Uhum. Ele é gaúcho também. Ele é gaúcho, porque veio 2 irmãos Bayer da Alemanha, na época da guerra, aqui para o Rio Grande do Sul. Eram 2 irmãos. Esses irmãos chegaram em São Leopoldo. E ali eles se separaram, esses 2 irmãos. E aí que se criou 2 famílias Bayer no Rio Grande do Sul. De vez em quando eu encontro. Rio Pardo tem uma família Bayer, eu encontro essas famílias, e aí todos contam a mesma história, que esses irmãos se separaram e nunca mais se encontraram. Né? E aí pode ser que cada um fez uma linhagem. Exatamente. Aí... Engraçado. O Paulo Bayer, inclusive, ele começou a se chamar de Bayer aqui, porque ele é Paulo César Bayer, o nome dele, e aqui era Paulo César. O Criciúma trouxe um jogador do Internacional que também era Paulo César. E agora, o que nós vamos fazer? E aí ele pediu, não, então me chama pelo meu segundo nome, Paulo Bayer, pronto. E aí pegou o Paulo Bayer. O senhor sabia que o senhor, sempre quando vem a Criciúma, termina os cultos, as pessoas vêm me perguntar isso. Ele é irmão do Paulo Bayer? Não sei, vou perguntar para ele. E ele foi um grande jogador de futebol. Muito bom. Ele parou agora, né? Mas ele jogou, ele sempre se cuidou. Teve um grande jogador de futebol. É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. Grande caráter, uma grande pessoa. Grande testemunho de responsabilidade. Verdade. Né? Gente finíssima da melhor qualidade. Eu sinto que ele não jogou no meu time, né? O senhor torce para qual time no Rio Grande do Sul? Eu torço para o Grêmio, né? E ele não foi jogar no Grêmio. Não, né? Ele não jogou no Grêmio. Acho que no Rio Grande do Sul ele não jogou nenhum dos 2 grandes. Ele jogou em clubes do interior. Ele tinha muita vontade de ir para o Grêmio não levou ele por causa da idade e no fim ele... Quando ele jogava contra o Grêmio, ele dava um trabalho. Né? Ele jogou, quando ele veio para o Criciúma, a sua última passagem aqui, ele já estava com 40 anos e parecia um menino em campo, impressionante. Mas vamos voltar ao assunto. Vamos. Eu quero tocar num assunto delicado com o senhor agora. Há digamos assim, um escárnio da cruz, é o que o povo está falando aí na rua. Escândalos em cima de escândalos, o evangelho vem sendo envergonhado por alguns que se dizem profetas de Deus. Como é que o senhor está analisando esta situação do evangelho que está sendo pregado no Brasil e o que o senhor tem a dizer a respeito desta situação para a população que nos acompanha? Bem, no evangelho de Lucas, Jesus fala que o evangelho é uma semente, uma vez plantada, se torna uma grande árvore. E é uma árvore tão grande que até as aves do céu iriam fazer ninho. Ou seja, até os demônios, os mentirosos, os falsos, iam tentar criar um ninho para tentar se abrigar de uma certa forma, tentar se valer de um lugar. Que o evangelho se torne essa grande árvore e que até as aves dos céus iriam se aninhar. E as aves do céu, nós sabemos a que Jesus está se referindo. E a gente vê isso hoje acontecendo. É triste? Mas está na palavra de Deus. A Bíblia diz que o trigo e o joio iam crescer juntos. Jesus falou isso. Jesus, ele disse, é mister que veio o escândalo. Ele disse, ai por quem vier. Mas ele ia vir. Jesus disse que aquele que escandalizasse um dos pequeninos dele, depois ia prestar conta para ele. A gente fica triste. Mas a gente tem que saber, tem que ter a consciência. Eu tenho a minha consciência pura. Eu não vou fazer isso. E ai de quem está fazendo. E
E o trigo e o joio, eles crescem juntos. Jesus, inclusive, disse que não era prudente tentar separar agora. Não, né? por causa da raiz, né? Vai arrancar tudo junto, né? Mas, quando eles produzissem a semente, o fruto seria conhecido daí. Porque o trigo, você tira a farinha, você faz o pão. O joio, ele é muito parecido com o trigo. Mas se você moer ele, a farinha dele é amarga. É muito amarga. E ele cresce junto com o trigo. Então Jesus já nos deixou exemplo, palavra, mostrando que isso iria acontecer. Dói, é triste a gente ver isso quando acontece, mas a gente tem que saber peneirar, saber se portar, se manter na palavra de Deus. E hoje, talvez antigamente até existia, mas não, vamos dizer assim, não tinha tanta divulgação. Porque hoje em dia, devido às redes sociais, quando acontece um caso, explode no Brasil rápido, né? E no mundo inteiro. É verdade, é verdade. Então, talvez, como o número de igrejas aumentou, a árvore ficou maior ainda, as aves do céu se alinharam mais, e hoje tem publicação, né? Com as redes sociais, então as pessoas ficam sabendo, e isso causa um atrapalho muito grande para o Evangelho. Infelizmente, essa é a verdade, né? Certo. Mas eu acho que o povo tem que muito orar a Deus. Tem que orar a Deus, tem que saber que o que Jesus ensinou acerca disso. Ele diz que a árvore se conhece pelo fruto que ela dá. Ele diz que um limão, ele dá limão, né? Ele não vai dar bergamota, não vai dar laranja. Certo, né? exatamente. Então, o fruto demonstra a natureza da árvore, né? Então, a gente tem que estar muito ligado a isso, né? Mas, por um lado, não seria interessante da seguinte forma, pastor? As profecias não estão se cumprindo? Ou seja, não foi avisado pelo próprio mestre que, olha, acautelai-vos, muitos virão em meu nome, multidões, enfim. As profecias não estão se cumprindo? Elas vão se cumprir. E eu acredito que isso aí já é o cumprimento das profecias. Sim. Quando eu fico observando tudo que está acontecendo, eu vejo isso. A gente procura não alarmar para não assustar as pessoas, mas eu vejo que tudo isso é o cumprimento. Porque o que a gente percebe hoje? O povo hoje, ele vai muito atrás de milagres. Milagres. E os milagres hoje, eles existem. Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios. Mas só que tem um porém, né? Que na hora do juízo final, Jesus disse, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus disse, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. E hoje, infelizmente, as pessoas só vão atrás do milagre. Só correm atrás do milagre. E aí a gente tem que tomar muito cuidado de não enfatizar muito o milagre em si. O milagre em si é uma coisa natural de acontecer. Eu digo que o milagre é natural. Eu costumo dizer assim, quando a pessoa se posicionou na fé, a bênção já é dela. Ela colocou a fé em Cristo, colocou a fé em Deus, a bênção já é dela. Nada mais do que isso precisa. Mas tem pregadores que enfatizam o milagre com um propósito. De se promover em cima do milagre. Em vez de promover o Senhor Jesus, a obra de Deus, a salvação de Deus, as pessoas querem se promover em cima do milagre. Querem se dizer que são as pessoas especiais. E aí a coisa pende para um lado muito perigoso. E eu digo para o Senhor, isso não é a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser completa. Quando uma mulher de hemorragia tocou em Jesus, a Bíblia diz que quando ela tocou, ela sentiu o corpo ser curado. Mas Jesus queria saber quem me tocou. Quem me tocou? E os discípulos, mas Senhor, mestre... Tem tanta gente aqui. Mas todo mundo te toca. Como é que nós vamos saber? Mas alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Diz a Bíblia que aquela mulher, temendo e tremendo, disse toda a verdade para ele. Foi quando eles estavam indo para a casa de Jairo, né, pastor? E aí foi que Jesus disse, mulher, filha, a tua fé te curou. Agora ela é filha. Então,
Às vezes a pessoa está só naquele primeiro estágio, só preocupado com o milagre e não está preocupado com o que vem depois do milagre, que é a sua salvação. Ser chamado de filho, isso às vezes a pessoa não está preocupada. E aí quando a pessoa não tá mesmo no caminho, na verdade, ela sai desesperada atrás do milagre. Esse dia eu colocava num programa de televisão, eu colocava o seguinte, eu dizia assim, Jesus entrou num barco, os discípulos estavam juntos e eles dormiram, né? E Jesus dormiu. Isso, Jesus Na hora da dormiu. tempestade eles acordaram Jesus. Acorda! Aí eu fiz uma pergunta para os telespectadores, o que é mais fácil para você? Procurar Jesus desesperadamente na hora da angústia ou acordar ele? Ou despertar ele? Então, se você está num barco e ele está junto com você, mesmo que ele esteja dormindo, fica tão fácil. Jesus, me ajuda aqui. Falta né? uma atitude de fé, acordar Cristo, ou seja, despertar por esse Exatamente. É isso, pastor? É isso. Até a própria pessoa se despertar em si, do seu coração, dizer, poxa, eu tenho Jesus aqui comigo, eu estou passando por essa necessidade, vamos orar aqui, vamos mudar essa situação. Entendi. Pastor, nosso tempo já está chegando ao fim e eu gostaria que o senhor usasse da imagem, do áudio da TV Primavera para mandar uma mensagem, porque Criciúma é uma cidade polo em Santa Catarina, é um estado diferenciado. Nossa capital tem 500 e poucos mil habitantes, uma cidade pequena. Criciúma, uma das maiores cidades do estado, tem 200 e alguma coisa. Nós temos um problema muito grave aqui, drogas, né? Nós estamos enfrentando, em virtude das drogas, a violência que cresce assustadoramente. A polícia desamparada acaba, como se diz na gíria, enxugando gelo, né? Prende, solta, enfim. Gostaria que o senhor levasse uma palavra de conforto para essas famílias que estão vendo a estrutura familiar ruir em virtude desta maldição chamada droga, que eu não tenho dúvida alguma que é uma arma satânica para acabar com a família. Eu queria dizer, os amigos aí do programa, Sala de Entrevistas. Heber, Sala de Entrevista, TV Primavera, que só tem um jeito de resolver isso. Cadeia não resolve. Cadeia não resolve, porque você põe a pessoa na cadeia, ela sai de lá pior do que ela entrou. As pessoas são jogadas na cadeia e ficam ali amontoadas, ali, recebendo um tratamento totalmente desumano, e aquilo só excita mais o ódio, mais a revolta no coração da pessoa contra o cidadão de bem, contra a sociedade. O que pode mudar a vida de uma pessoa é quando ela decide entregar a vida dela para Jesus. É verdadeiramente entregar. Não é ir numa igreja para fazer uma visita. Eu sempre comento, Heber, meus programas de televisão, eu digo, não vem na igreja visitar, não. Igreja não é lugar de visita, vai visitar a sogra lá. A igreja você tem que vir para ter um encontro com Jesus, você tem que vir para mudar de vida, para mudar a tua história. Que é só Ele que pode fazer isso. Amém. E o problema das drogas é em todas as partes, em todos os lugares. Infelizmente o ser humano está se esquecendo dos seus valores, está se entregando para as drogas, para os vícios, e aí uma coisa acaba gerando a outra na vida da pessoa, e aí destrói famílias, são destruídas. E eu falava essa semana na televisão, Jesus experimentou 3 horas de trevas na vida dele. Foi quando ele entregou-se para morrer no nosso lugar. Quando Jesus assumiu o nosso pecado, está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. A Bíblia diz que houve trevas na terra da 3ª à 9ª hora. E Jesus gritou, Pai, Pai, por que me desamparaste? Então, quando Jesus tomou o nosso lugar, quando Jesus recebeu o pecado do homem nele, ele viu o que é um homem sem Deus. Ele experimentou em 3 horas o desamparo de Deus e o domínio das trevas. Se você está aí, e não entrega a tua vida a Jesus, você não vai experimentar 3 horas de trevas, você não vai experimentar 3 horas do desamparo de Deus, isso pode durar toda a tua vida. Então venha correndo, que é só Jesus que pode tirar você dessas drogas, desse vício que você está enfrentando. Missionário, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Finalmente consegui gravar com o senhor, valeu a pena. Eu não tinha dúvida alguma que ia ser um excelente programa. Volto sempre. Um abraço, Deus abençoe você, os teus telespectadores também. Amém. E não esqueça de vir aqui na nossa igreja. Aqui, né? Vou visitar o senhor lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, eu estou na Júlia de Castilhos 492, faço um culto terça-feira às 14 horas, eu com 70 pastores. Amém. Volto sempre. Um abraço. Um abraço. Sala de Entrevistas,
volta na próxima semana e a reprise do Missionário Alcides na quinta-feira, às 8h30 da noite. Um abraço, gente. Até lá.